Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Todos são bem-vindos à casa do Senhor e convidados a juntos, cultuarmos o nome do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé para esse momento de invocação. Nós faremos a leitura bíblica de Isaías 55:6, que diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-o enquanto Ele está perto. Curvemos as nossas cabeças em oração de adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Pai, por esse privilégio de podermos estar aqui na Tua casa para prestar mais este culto a Ti, ó Pai. Fica, ó Pai, com o pastor que dará a palavra, fica, ó Pai, com cada um de nós, para que possamos ouvir atentamente a Sua mensagem e que possamos, ó Pai, multiplicá-la depois, conforme a Tua vontade. Fica conosco, com aqueles que estão vindo, com aqueles que estão, ó Pai, de férias, passeando, acompanha-os, que eles possam aproveitar e voltar na Tua segurança também. É o que nós pedimos, no nome do Seu Filho amado. Amém. Cantemos o cântico Vem, ó Todo-Poderoso, Cantar dos Povos 32.
podem se aceitar. Nós passaremos ao nosso momento de confissão de pecados, um momento que temos a oportunidade de colocarmos a Deus nossas falhas e pedir para Ele perdão. A leitura que nos inspira nesse momento está em Salmo 66, 20, que diz assim: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Convido os irmãos para que curvem suas cabeças em alguns instantes de oração silenciosa, onde depois de alguns instantes cantaremos o Carício de Jesus. Oremos. Bom dia, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Hoje, como vocês podem ver, o nosso grupo está um pouco reduzido. Problemas de gripe variados, outros problemas. Mas graças a Deus, Deus capacita todos nós com força, com vitalidade, com vigor, para que podemos louvar e honrar o nome dele. Então, vamos todos juntos, como um corpo, como um único corpo, louvar o nosso Deus. Senhor, onipotente, descansar.
louvor ao nosso Deus, já cantamos alguns domingos sobre a vontade dele, sobre a graça dele, e vamos cantar agora sobre a soberania maravilhosa dele. Porque ele por ele, para ele.
Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade, Pai, de estarmos sobre a sua casa, sobre o seu teto, Senhor, louvando, Pai, honrando, bendizendo o teu nome, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, enquanto vivermos, ó Senhor, tenhamos força, tenhamos vontade, Senhor, de honrar, de louvar o teu santo nome, ó Pai. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor. Abençoa os nossos músicos, Senhor. Cuida, ó Pai, da saúde física, da saúde mental de cada um de nós, Senhor. Quando possamos, ó Pai, durante o resto do culto, durante o resto das nossas vidas, ó Pai, temos força, temos vontade, Pai, de louvar o teu santo nome. Fica conosco durante esse culto, abençoando-nos e perdoando os nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Poder sentar. Nós passamos agora ao nosso momento de dedicação, momento que temos também a oportunidade de devolvermos a Deus parte daquilo que recebemos dele, seja por nós, através das nossas ofertas, ou principalmente através da nossa vida, dos nossos dons. Né? Também nos lembramos dos mantimentos e dos produtos de higiene pessoal que ajudam as famílias carentes, né? A gente também doa lá com as nossas cestas. Também a parte de roupas para o nosso bazar, para você ver que a gente doou todo o nosso estoque lá para aquela projeto do Rio Grande do Sul, então a gente também está tentando repor esse estoque para o próximo bazar. Então, aqueles que trouxeram as suas ofertas têm que ser à vontade aqui para trazer. Né? Um momento que nos inspira na dedicação, a palavra é de Salmo 13:5, que diz assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegra com a tua salvação. Cantemos que vista amável é. Cantar dos Salmos 1:7,5. Curvemos as nossas cabeças nesse momento de oração, de consagração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças mais uma vez por estarmos aqui, prestando mais este culto a Ti, ó Pai. Queremos neste momento te agradecer por todas as ofertas que foram trazidas ao Teu altar, que se essas ofertas possam, Pai, se multiplicar e atender o Seu propósito, Pai. Que
elas possam encontrar aquelas pessoas mais necessitadas que carecem de Ti, e que esse possa ser um pouquinho de alívio que Tu levas a Ele. Também nos lembramos de todas as ofertas que foram depositadas na conta da igreja, que esse dinheiro também possa ser multiplicado e ser utilizado da melhor forma possível para o enriquecimento do Teu reino aqui. Fica com cada um de nós, que nós te pedimos, em nome do Filho amado. Amém. Momento de gratidão e intercessão. Alguém tem motivos especiais de gratidão que queira repartir com a igreja? Pode fazer nesse instante. A Márcia. Eu tenho muita gratidão a Deus, que depois de 41 anos de trabalho eu aposentei dia 1º. Então Deus é maravilhoso, Ele nos deu força para superar todos os problemas, as dificuldades e a gente conseguir ser luz no meio das trevas. Amém. É maravilhoso Deus estar comigo, me dando saúde, me dando a verdadeira paz que eu preciso. Amém. Glória a Deus. Eu só um comentário rápido para não perder. Eu fico imaginando, 41 anos de convivência no hospital. É só pela graça de Deus mesmo. Só pela graça de Deus. Porque, meus irmãos, ele convive diário, com aquele ambiente, com aquela situação, onde nós nos defrontamos ali com os nossos limites, Então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Deus pela vida da nossa irmã que cumpriu essa sua jornada, e está bem, agradecendo ao Senhor. Queria agradecer mais uma vez as orações e agradecer a Deus pela cirurgia, pelo sucedido da Bárbara, pela recuperação dela, para ser uma boa recuperação. E mais uma vez queria agradecer pela vida da minha irmã, pelo amor que Deus teve, pela compaixão que Deus teve por ela. Amém. Amém. Eu estava pensando, nesses dias e hoje pela manhã, gratidão e intercessão, Gratidão pela vida preciosa, da Maria Luísa, e intercessão pela família, Porque é só Deus mesmo para preencher, esse vazio, essa lacuna, que fica, como igreja, como família. Então, pedimos a Deus isso. E pela vida da Bárbara, agradecendo pelo êxito na cirurgia, em um momento tão difícil para ela também, Então, é motivo de gratidão a Deus e de intercessão também pela vida dela, para que ela se estabeleça plenamente e possa realizar o seu sonho também, Que Deus abençoe. Mais alguém? Aniversário do William hoje. Opa! Então não era ele que ia se manifestar, Conhecendo um pouco do William, Muito bom. Agradecer a Deus pela vida do William. Mais um ano de vida na presença do Senhor. Então, William, que Deus o conserve assim dedicado, Sempre firmado ali na rocha eterna que é Jesus, E o meu desejo foi que o Senhor continue no comando da sua vida. Isso é o que desejamos sempre os nossos filhos, Que Deus continue no comando deles. Eu estava conversando com o Fábio, quando é pequeno, Nós tutelamos ali e orientamos, depois aí é com o Senhor, É com o Senhor. Então, que Deus confirme, a obra dos vossos pais, E que você continue a ser bênção nas mãos do Senhor. Mais alguém?
Maria Rita? Margarida. Margarida. Tá, vamos interceder, sim. Ela está na UTI. Vamos interceder pela vida da Margarida. Mais alguém? Então vamos curvar as nossas cabeças, né? Então, como temos feito, vamos ter um momento de silêncio, onde cada um pode agradecer e interceder como igreja. Depois nós faremos isso em voz alta. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa vida, Deus amado, um povo teu, como igreja tua, colocado no teu altar. E colocado, Deus, na disposição primeiro de te agradecer. Agradecer pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Agradecer pelas manifestações da tua graça. Agradecer pelo teu cuidado para conosco, ó Deus, pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Aceita, Senhor, a gratidão do mais profundo do nosso coração. Pai, como igreja, agora queremos também interceder. Interceder pelos que choram, interceder pelos que sofrem, interceder por aqueles que estão hospitalizados, interceder, ó Deus, por aqueles que estão alegres também, felizes, Senhor, por mais um ano de vida, interceder pela vitória alcançada no trabalho, alcançando a aposentadoria. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer pela vida preciosa da nossa irmã Maria Luísa, que foi chamada à tua presença. Te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, interceder, ó Deus amado, por aqueles que têm, ó Pai, sofrido, têm passado por lutas, por dificuldades. Nos lembramos agora dos enfermos da tua igreja, Senhor. Tu conheces melhor do que nós cada um deles. Então nós pedimos visita poderosamente cada uma destas vidas, Senhor. Que elas sejam ricamente abençoadas por ti, sintam acima de tudo a tua presença nesse instante, ó Deus. Ó Senhor, fica com cada uma delas, com seus lares, suas famílias, abençoando também cada um dos familiares que tem se dedicado ali no cuidado, Pai. Renova as forças, o ânimo, a fé desses nossos irmãos e irmãs, para que eles tenham da tua parte o suprimento, ó Deus, e possam ser bênção na vida daqueles seus queridos, Senhor, que estão passando por esse momento difícil. Ó Deus, ouve a nossa oração, manifesta a tua glória em nosso meio. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com as crianças? Vamos? Vamos lá.
constância desse grupo que está aqui comigo, porque domingo após domingo eles estão aqui, né? O grupo é pequeno, mas é firme, né? Isso é bom. Por quê? Porque é assim que o grupo cresce, né? Não pode ser pequeno e fraco, tem que ser pequeno e forte. E essa turminha aqui é brava. Dá um time aqui, né? Então vamos agradecer a Deus pela vida deles e orar pela vida deles também, né? Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada uma das nossas crianças aqui à frente. Obrigado pelas famílias que elas representam, que essas famílias tenham sempre, Deus, o desejo e o prazer de trazer os seus filhos à casa do Senhor. Que aqueles sejam ricamente abençoados, ó Pai. Abençoe a igreja, permita que ela seja sempre um ambiente acolhedor, um ambiente onde as crianças se sintam bem nela. Fica conosco, então, e dá-nos a tua bênção. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu estava cantando ali, acho que eu me empolguei um pouquinho, eu me esqueci que eu estou saindo do problema de garganta, deu uma desafinada, opa, cuidado porque senão eu não consigo falar, né? Então eu dei uma maneirada, me empolgo cantando. Meus irmãos, nós estamos nesse mês de julho, né? Que é o mês em que a ABI completa aniversário, 31, nós vamos trazer mensagens, reflexões sobre a igreja, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a igreja. E nós colocamos também na capa do boletim, né, uma primeira mensagem falando sobre marca da igreja. E então nós queremos caminhar nesse mês todo, pensando em igreja. Hoje na aula de escola dominical, né, de alguma forma, nós acabamos abordando a igreja. Por quê? Porque o papel de Neemias, nesse momento que nós estamos estudando, né, seria exatamente o restabelecimento do culto a Deus em Jerusalém, depois da reconstrução dos muros, da colocação das portas. Agora ele começa a mexer com a igreja, né? A mexer com aqueles que serviam na igreja. Então nós percebemos pelo estudo, pela leitura, que o número de pessoas envolvidas com o trabalho da igreja naquele tempo era muito grande. Só que eles estavam tremendamente desorganizados. E essa desorganização fez com que a igreja perdesse, né, aquela sua unidade, aquela sua organização, aquele seu funcionamento como o Senhor quer. Então, paralelamente, nós também vimos um pouquinho sobre a igreja lá no tempo de Neemias. E Neemias está trabalhando na restauração dessa igreja, nas funções diversas, né? Esse trabalho sobre essa restauração do templo dá um estudo muito bom, né? A gente perceber como funcionava a igreja naquele tempo. Então, pensando um pouco na igreja do nosso tempo, nós estamos colocando esse tema para a primeira reflexão: a igreja e o Deus Trino, né? A igreja e a Trindade, a igreja e a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto que nós colocamos como base, que depois nós vamos citar outros, como temos feito, é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Esse texto é um texto que traduz a bênção, né? E a bênção
ela exatamente é trina, né? E o texto bíblico aqui, na nossa tradução, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Olha que coisa interessante, né? Esta bênção registrada na palavra, ela nos fala da bênção da Trindade, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós ouvimos todos os domingos, né? Quando a gente fala bênção apostólica, a bênção apostólica é uma bênção que era dada exatamente pensando nesse Deus trino. A primeira confissão, né, de fé que nós temos, chamada credo apostólico, ela também enfatiza muito essas três figuras aí, né, desse Deus trino manifesto em três pessoas. Então, está muito presente, só que às vezes nós não conversamos a respeito dela. É o que nós vamos fazer nesta manhã. Curvemos as nossas cabeças e mais uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, aqui está mais uma vez a nossa vida colocada no teu altar, com a tua palavra aberta, com a tua palavra, Senhor, querendo manifestar-se a cada um de nós. Então, abre, Deus, a nossa mente, abre o nosso coração, nosso entendimento, ó Pai, para que esta palavra seja viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes e nos dê, ó Deus, discernimento acerca da tua vontade, acerca do teu querer, acerca da tua manifestação no meio da igreja. Fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a tua voz, é o nosso pedido, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a essência, né, única de Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que constitui a pessoa única de Deus. É muito comum nós falarmos do único Deus, né? Mas o único Deus subsistindo na forma de três pessoas, três manifestações, e que a palavra registra, se nós atentarmos para ela, de uma maneira bem clara. Nós temos o quê? A manifestação do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, no princípio de todas as coisas. Lá no comecinho do Gênesis, né, nós temos essa manifestação desse Deus Criador. Depois nós aprendemos que Jesus estava presente também ali na criação. Mas nós temos primeiro essa presença de Deus, depois nós temos o envio de Jesus, e o envio de Jesus para cumprir, né, a missão, para nos ensinar, para falar acerca do plano de Deus para a salvação humana. Quando nós falamos por ocasião do sepultamento, né, que nós não fomos criados para morrer, né, é exatamente isso. Esse Deus Criador cria o ser humano para viver eternamente. O pecado, ele interrompe, né, essa vida eterna. E Deus manda Jesus exatamente para quê? Para restabelecer aquilo que havíamos perdido. Então Deus manda Jesus, e Jesus vem e faz a sua obra, e paga um preço, né? Se sacrifica e morre em nosso lugar. Morre em nosso lugar como sacrifício agradável a Deus, sacrifício que atendeu à justiça de Deus, o sacrifício por excelência, o sacrifício que só foi feito uma só vez. E esse sacrifício, no qual nós cremos, é que nos dá essa certeza de que a nossa vida eterna foi restabelecida. Nós vamos vivê-la junto com o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. E dentro ainda desta revelação bíblica, nós temos Jesus cumprindo o seu ministério, voltando para a presença de Deus e cumprindo a promessa que ele havia feito, de enviar o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos a garantia que no tempo presente, o Deus que está atuando na minha, na sua, na nossa vida, é o Deus Espírito Santo. É o Deus que precisa ser cultuado, né? O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. E para tanto, portanto, ele pode ser, deve ser cultuado, adorado, né? E nós
precisamos experimentar a sua presença. O Espírito Santo é esse dinamismo, né? Que nós temos através da presença de Deus em cada um dos nossos corações. É uma doutrina misteriosa, né? Porque ela escapa às possibilidades da razão humana e só nos foi dada a conhecer pela revelação da Bíblia. Os textos em que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, aparecem, nomeados juntamente, são poucos, mas decisivos a respeito da doutrina da Trindade. Algumas seitas não aceitam esse Deus Trino. Algumas seitas aceitam um Deus único, né? E Jesus num segundo plano, como Filho de Deus, mas não como Deus. Então, e consequentemente também não aceitam o Espírito Santo como Deus. É comum a gente ouvir esse tipo de doutrina, mas na nossa fé reformada, nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Então, quero citar alguns textos para os irmãos que servirão por base, né? Até se alguém perguntar, se alguém indagar sobre onde está o fundamento para esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos alguns textos para mostrar para as pessoas. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, nos fala a respeito do batismo de Jesus. E o texto diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então nós temos aqui a figura dos três presentes, ou seja, essa voz do Pai, a descida do Espírito e a presença de Jesus sendo batizado. Eu não sei, eu estou escutando um eco, alguma coisa do som. Se sou eu que estou escutando, mas parece que está dando uma, eu não sei se isso chama reverberação, mas está no meu ouvido que eu estou escutando. Eu digo assim: barulho de criança não me atrapalha, mas esse, eu estou falando, está dando um eco. Não sei se os irmãos estão ouvindo. Não? Amém. E se todos estivessem ouvindo, eu já estava incomodado. Alguma coisa não está certa. Muito bem. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então nós temos aqui aquele texto da grande comissão. Esse texto da grande comissão, Jesus Cristo deixa assim bem claro, né? Quando ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a grande comissão, né, que é aquela ordem dada aos discípulos, né, e por extensão à igreja através dos tempos, ela é uma ordem que é dada para que as pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero entrar aqui um pouquinho num assunto que às vezes tem dado choque, né, na nossa igreja, pela nossa prática, e que algumas igrejas não aceitam, né? Amados, pela palavra de Deus, nós só temos uma pessoa, né? Uma pessoa na pessoa de Deus, ou seja, o Deus Trino. E o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe muita controvérsia com relação à questão do batismo da Igreja Católica, o batismo da Igreja Evangélica, né? Então, dentro daqueles estudos que foram feitos por alguns grupos de estudos da nossa igreja, né, para que a nossa igreja pudesse aceitar esse batismo, né, batismo infantil de crianças na Igreja Católica, ele está fundamentado exatamente nisso. Nós não temos duas pessoas, do Pai, Filho e Espírito Santo. E a dignidade do batismo também não está na pessoa de quem ministra o batismo, mas a dignidade do batismo está em nome de quem ele é ministrado. Se ele é ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existem dois, existe um só. E se existe um só, essas pessoas
pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso dá dignidade ao ato. Isso torna aquele ato singelo um sacramento. O que é sacramento? Né? Sacramento é uma manifestação de Deus, né? Uma manifestação através de um ato visível, a manifestação de Deus ali naquele ato. Então Deus é que nos garante aquele sacramento, Deus é que sustenta aquele sacramento, e aquele sacramento é feito em nome de quem? É feito em nome do Deus em que nós cremos, ou seja, o Deus Trino, o Deus Trino. Então é importante nós termos isso, né? De uma forma bem clara para nós. Esse nosso Deus é único, é o Deus dos cristãos, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devemos ser batizados. Exatamente isso porque é feito. Por isso, a prática da nossa igreja. Porque quando nós estamos rebatizando, dá a impressão, né? Passa a impressão de que nós vamos batizar agora em nome de um Deus diferente. E não é um Deus diferente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, né? Quanto às práticas, esse é um outro assunto, né? É um outro debate, mas quanto à dignidade, né, do ato, ela é digna, ela se torna sacramento, porque feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos ainda o texto que eu li, né, de início, que é o texto da bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Nós temos ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 a 6, trata da distribuição dos diversos dons e ministérios. Olha que interessante. A presença da Trindade na distribuição dos dons e ministérios. O que são dons e ministérios? Capacitações que Deus dá à sua igreja. E de que forma opera isso? Né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha que interessante. Os dons são diversos, relatados pela própria palavra, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, nas atividades que nós desenvolvemos, mas o Senhor é o mesmo. Então, quando nós desempenhamos um serviço para o Senhor, né, nós estamos fazendo para Deus, estamos fazendo para esse Deus único. Né? Nós poderíamos até dizer assim, movidos por uma capacitação do Espírito, sim, por quê? Porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quem capacita, né, quem dá essa dinâmica para a igreja, quem dá esse poder para a igreja, é exatamente a presença do Espírito Santo. É interessante quando nós pensamos que na figura dos apóstolos, eles, depois de Jesus ter morrido, o que houve com cada um deles? Né? Eles experimentaram um grande abatimento. Eles conheciam a Deus, eles conviveram com Jesus, mas como Jesus morreu, eles perderam todo aquele seu entusiasmo, perderam toda aquela sua vontade, estavam como que se preparando para parar por ali, né? O sonho havia acabado. E o que o Senhor faz? Manda exatamente a presença do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo transformou a vida daquelas pessoas. O Espírito Santo fez uma verdadeira revolução na vida daqueles homens que estavam caídos, prostrados, desacreditando em tudo, né? E os transforma em poderosos anunciadores da palavra. Então é interessante observar a vida dos apóstolos, a incredulidade deles depois de Jesus ter feito tantos sinais, né? Tantas maravilhas, eles mesmo assim não estavam conseguindo aceitar ali a sua morte, eles esperavam outra coisa. E quando Jesus morre, então aquilo se concretiza, ou seja, eles desanimam de uma forma completa. E aí começam as aparições. E eles começam a receber esse ânimo novo. E com a presença do Espírito Santo, é que eles passam ali a exercer verdadeiramente a função que Jesus havia comissionado cada um deles, né? Do ir e pregar, né? Do ir fazer discípulos, mas aí já capacitados pelo
poder de Deus. Então é importante nós termos em mente essa ação do Espírito. Nós poderíamos, aí no final aqui desse versículo que eu citei, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Não dá para a gente dizer assim, quem fez isso? Quem operou isso? Aí nós podemos traduzir assim, quem operou isso foi Deus. De que forma? Através do ensino de Jesus, através da presença do Espírito Santo, mas para nós, Deus. Né? Deus é quem atua, quem opera. Poderíamos citar também outros textos, Efésios capítulo 2, versículo 18. Por meio dele, quem é? Por meio de Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha que interessante essa colocação do apóstolo Paulo aqui. Por meio dele. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, aquela oração modelo, aquela oração padrão é feita em nome de quem? Porque quem tem o mérito? Quando nós pedimos a Deus, o que sensibiliza o coração de Deus? O que faz com que Deus possa olhar para nós e nos atender? É exatamente essa mediação de Cristo. Porque Cristo, eu poderia traduzir assim, Cristo foi aquele que agradou Deus de forma plena. Ou seja, Cristo foi aquele que atendeu a justiça de Deus de forma plena. Para que tudo, o que precisasse ser feito, foi feito por Cristo através do sacrifício. Então, quando Cristo se apresenta em nosso lugar, quando nós oramos em nome de Cristo, nós estamos invocando os méritos de Cristo para fazer o pedido. Então, em nome de Jesus, pessoas eram curadas. Em nome de Jesus, milagres foram feitos. Por quê? Porque esse nome tem poder. É interessante a gente observar, porque muitas vezes hoje, nós, no entendimento que temos, em função da mídia, em função de uma propaganda, em função de uma mega igreja que tem uma liderança carismática, nós começamos a pensar até que aquela pessoa é responsável por isso, por aquilo. Nada disso. Não existe líder religioso, por mais poderoso que seja, que possa operar milagres em seu nome. Operar milagres em seu nome. Eu tenho particularmente algumas dificuldades, até na expressão, que às vezes é muito usada em muitas igrejas, que eu te abençoo. Sabe, eu te abençoo. Eu só posso entender, só posso aceitar o eu te abençoo, se eu estiver fazendo isso em nome de Jesus. Porque esse eu é meio personalista. Esse eu, quando eu falo eu estou identificando quem? Eu estou identificando a minha pessoa. Então eu não posso te abençoar, mas em nome de Jesus eu posso. Nós somos consagrados pastores para abençoar o povo de Deus, mas abençoar o povo de Deus como? Não como pessoas, mas como instrumentos de Deus em nome de Jesus. Então é importante a gente ter esse discernimento, Eu sou igualzinho aos irmãos, Eu vou traduzir assim de uma forma radical. Eu não abençoo ninguém. Eu não abençoo ninguém. Mas Deus pode usar a minha vida, como pode usar a vida de cada um dos irmãos para abençoar outros. Por quê? Porque a bênção vem de quem? E a bênção Deus dá a quem? Deus abençoa quem Ele quer. Deus dá a sua bênção a quem Ele quer. E Ele pode me usar como instrumento. Agora, lembra bem, assim como Deus pode me usar como instrumento, Deus pode usar cada um de nós como instrumento. Sabe? Inspirado aí pelo Espírito Santo, nós podemos ser instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho. O fazer discípulos, Fazer discípulos o que é? Fazer discípulos é ensinar as pessoas, repartir com as pessoas aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos. Como igreja, muitas vezes nós temos negligenciado
discipulado. Esse discipulado não é uma aula de escola dominical, esse discipulado não é uma classe de doutrina. Esse discipulado é um acompanhamento para que nós possamos passar para o outro aquilo que nós aprendemos. Né? E fazer discípulos todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, né? Revelado, todas as coisas que vos tenho ensinado. Então esse repartir, esse compartilhar. E quem faz isso, né? Quem faz isso é exatamente o Espírito Santo, que ele nos capacita a fazer isso. E quem vai trabalhar na vida da pessoa para que a pessoa entenda, porque a palavra de Deus, ela não se discerne racionalmente. A palavra de Deus se discerne espiritualmente. O homem natural, diz a palavra, não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Você já ouviu falar de uma pessoa muito resistente ao Evangelho que num determinado momento se rende? Por que ela se rendeu? Não foi porque ela entendeu. Não foi porque ela racionalmente falou, não, agora eu cheguei à conclusão de que Deus é Deus. Não. Foi porque o Espírito Santo agiu no seu coração, né? E ela recebeu, né? Ela creu, ela passou a crer. Então, isso é maravilhoso. Temos alguns textos ainda. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. A figura do Pai, do Espírito e de Jesus Cristo. Judas, livro pouquíssimo lido, né? Pouquíssimo usado na igreja. É um livro de um capítulo, né? Judas, versículos 20 e 21 diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Olha que interessante, ele fala exatamente isso, edificando-se na fé, né? Fé santíssima, que vocês têm, orando no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele dá alguns ensinos para nós, a respeito do auxílio do Espírito Santo para nós, inclusive nas orações, porque diz o texto que nós não sabemos como orar, né? Não sabemos como orar. Qual é a oração que Deus ouve? A oração que é feita de acordo com a sua vontade. Quem sabe a vontade do Senhor, senão o Espírito de Deus que habita nele? Então esse Espírito coloca em nosso coração essa revelação, essa vontade de Deus para que nós oremos de forma a sermos atendidos. Então o texto fala: edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus Cristo que conduz para a vida eterna. Por que esperando a misericórdia de Jesus? Porque Jesus é quem morreu, Jesus é que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Jesus é que pagou o alto preço por cada uma das nossas vidas. Eu tenho ainda alguns textos, mas eu creio que esses já sejam suficientes para o nosso entendimento. A Igreja Apostólica, amados, ela creu, cheia de entusiasmo e gratidão na Trindade, em que cada pessoa tem função especial, ainda que não exclusiva, na obra da redenção. Ou seja, o Pai tem uma função, o Filho uma função e o Espírito Santo uma função. O plano é do Pai, o Criador, que enviou o seu Filho para executá-lo. O Filho executou na sua vida ensino e sacrifício na cruz. E o Espírito enviado pelo Pai realiza a obra da regeneração, novo nascimento, conversão e santificação dos pecadores. Quando nós cremos, né, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é muito importante a gente ter também, é claro, como igreja, né? As pessoas ficam, como que disputando, quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo. Se nós observarmos o sermão de Pedro, lá no começo de Atos dos Apóstolos, no primeiro sermão de Pedro, quando milhares de pessoas são alcançadas, depois de ouvirem a descrição que Pedro faz sobre quem era Jesus.
Quem era Jesus? O texto de Pedro aqui é interessante quando ele fala do sermão de Pedro. O sermão de Pedro, ele não é nada mais do que uma narrativa de acontecimentos. O que Pedro fez? Ele fez com que, através da narrativa dos acontecimentos, Jesus fosse revelado para as pessoas. Quem revelou Jesus para aquelas pessoas através da narrativa de Pedro? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo iluminou aquilo que seria uma narrativa normal. Para quê? Para traduzir para aquele povo que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o prometido de Deus, o Salvador que viria. E meus irmãos, aquela narrativa teve tanto poder que os corações daqueles irmãos foram, a palavra fala assim, compungidos, né? Eles foram tocados. É interessante que é muito comum em muitas igrejas, né? E eu vivi muito isso quando trabalhei com uma equipe de evangelização, onde todos os cultos onde pregavam, nós fazíamos um apelo. Depois eu ficava confrontando, né, esse nosso apelo com o apelo do Espírito. Porque quando Pedro faz esse sermão, ele não faz apelo nenhum. Ele só diz assim: olha, este é Jesus Cristo que vocês condenaram. Ele, né, ele ressurgiu, ele faz a narrativa da obra de Jesus. E o texto diz que os corações deles foram tomados de tal maneira que eles procuraram os discípulos e perguntaram: agora o que nós temos que fazer? Ou seja, o coração deles foi tocado. Quem fez o apelo? Não foi Pedro. Não tem nenhum apelo de Pedro. Pode ler o texto. Pedro narra, Pedro explica. E a palavra de Deus, né, aí ele é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Por quê? Porque o Espírito Santo atua nos corações e abre a mente e faz com que os corações entendam quem era efetivamente Jesus. E agora o que nós temos que fazer dentro disso que nós aprendemos? Aí ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, mas quando Cristo é revelado em nossos corações e nós cremos nele, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar os nossos corações. Uma colocação que veio à minha mente, que eu achei interessante, foi naquele cântico fortalece a tua igreja, né? Na tradução antiga do Inário, era vem visita, né? A tua igreja. Vem visita a tua igreja. Eu vi um comentário a respeito. Como vem visita a tua igreja que habita em nós? Então o comentarista dele foi muito claro quando diz assim: realmente o Espírito Santo habita em nós. Mas nós, muitas vezes, mesmo que o Espírito Santo habita em nós vivemos vida, parece que não temos nada a ver com o Espírito. Parece que vida normal. Não tem diferença, sabe? Nós temos ele, mas não vivemos como se tivéssemos ele. Eu falei um pouco na aula a respeito disso também. Aquele povo, né, era o povo de Deus, só que estava vivendo, acostumou lá no cativeiro, se acomodou, tomou as providências dele, mas era povo de Deus. Era povo de Deus, e Deus tinha promessa para aquele povo. Às vezes acontece o mesmo conosco. Nós temos o Espírito Santo, mas não temos essa consciência de que temos o Espírito Santo em nós. E vivemos vida comum, vivemos vida sem nada diferente. E o que a palavra de Deus diz para nós através de Jesus, né? Que ele veio para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida, né? Produtiva, vida ativa, vida diferente, vida nova. E aí um comentarista sobre esse canto, ele diz assim: então quando nós falamos vem visita, seria mais ou menos pedir a Deus que ele vivifique esse dom que nós recebemos, que ele dê vida, né, a esse Espírito que nós recebemos e que nós estamos indiferentes a ele. Então quando nós pedimos isso: Senhor, me santifica, Senhor, me dá, faz com que a tua presença mude efetivamente o meu ser, faz que a tua presença seja experimentada por outros, né, também através da minha vida. Então esse pedido que ele explica ali: vem e visita a tua igreja. Por quê?
Porque às vezes, como igreja, nós estamos vivendo como se o Espírito Santo não estivesse em nós. Tanto que, às vezes, nós vivemos correndo atrás, né? Deixa daquela propaganda, deixa daquele missionário, deixa daquele pastor, onde estava sendo ali, pregando por divina revelação, curando e fazendo milagres, uma coisa assim, e muitos crentes iam atrás como se não tivesse o Espírito. Tem, mas parece que ele está indiferente ali a essa presença. Então, o Espírito Santo, amado, quando nós cremos, passou a habitar em nossos corações. O Espírito Santo, quando nós cremos, ele dá discernimento acerca da palavra. Agora, como nós queremos experimentar discernimento acerca da palavra se nós não abrimos a palavra? Tem uma promessa de que nós, através da ação do Espírito, nos lembraríamos daquilo que aprendemos. A pergunta que eu sempre faço nesse texto é: e quando nós não aprendemos? Ele vai fazer lembrar do quê? Eu não medito na palavra. Os versículos que eu conheço se limitam aos versículos da minha infância, lá nas historinhas que eu aprendi na escola dominical quando criança. E eu quero que o Senhor fale, né, e faça eu relembrar aquilo que eu aprendi nos momentos de necessidade. Relembrar o quê? Se eu não coloquei nada, né? Quer dizer, esse meu banco de dados está vazio. Se ele está vazio, o Espírito Santo vai reavivar, o Espírito Santo vai fazer lembrar do quê? Agora, amados, quando nós conhecemos a palavra, quando nós buscamos a palavra, quando nós usamos a expressão do salmista, né? do meditar na tua palavra dia e noite, do ter prazer na presença do Senhor através da sua palavra, o que acontece? Esta palavra ganha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo dá entendimento, dá discernimento. Eu achei interessante uma ocasião, uma experiência pessoal, né? Já como pastor, mas começando o meu ministério, acostumado a pegar um texto bíblico e recorrer aos comentários para procurar o entendimento. Eu peguei um texto dos Salmos, um versículo dos Salmos, num acampamento, né? E fui meditar nesse versículo. Eu não tinha nenhum recurso ali para fazer mais nada, só tinha a minha Bíblia. E eu li aquele salmo, um versículo do salmo, e fiquei meditando naquele salmo. Sabe, fiquei meditando, fiquei repetindo, fiquei pensando nele, orando, pedindo a Deus discernimento. Depois nós pudemos escrever um pouco daquilo que experimentamos ali no nosso coração, na nossa mente, através daquele versículo. E depois o que eu fiz? Eu fui em casa pegar os comentários e procurar encontrar nos comentários a explicação. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Bateu nos comentários. Então, eu passei a valorizar muito esses comentários. Porque esses comentários são homens que Deus separou com um dom, né, com um ministério, sabe, de traduzir o texto bíblico, de traduzir a mensagem de forma que ela pudesse ser a mais verídica possível. Eles vão resgatar lá na história, vão resgatar nos usos, costumes do tempo, para quê? Para que a gente entenda aquela palavra. E Deus revelou aquilo através do seu Espírito, que habita, né, no nosso coração. Olha que coisa interessante. Mas por quê? Porque nós buscamos, né? Buscamos. Então, essa é a ação que o Espírito Santo muitas vezes exerce na nossa vida. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi o credo simples da Igreja Apostólica e o germe de futuros credos. A Igreja não adorava 3 deuses, mas 3 atividades pessoais de Deus na obra da criação. As 3 pessoas eram da mesma natureza, porque cada uma tinha os mesmos atributos das outras, entretanto se distinguiu entre si por propriedades pessoais. Ou seja, a Bíblia relata atividades específicas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. É assim que o credo apostólico, que é o seu documento doutrinário mais antigo, sendo plenamente trinitário, não tem forma dogmática. Eu gostei dessa expressão aqui do comentário, quando ele diz assim: é
é um documento que não provém de autoridade eclesiástica. O credo apostólico não foi feito pela igreja. O credo apostólico não foi feito por um concílio de estudiosos, como a própria confissão de fé de Westminster, né? Onde nós baseamos as nossas doutrinas reformadas. Esse documento, ele brocou na consciência coletiva e anônima da igreja. Ficou nos limites dos ensinos dos apóstolos registrados no Novo Testamento. O que é o credo apostólico? O credo apostólico é uma oração onde nós estamos afirmando a Deus, afirmando diante de Deus quando oramos, o quê? Que nós cremos. E ali diz assim, nós cremos em quem? O Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho, e cremos no Espírito Santo, Consolador. Então é importante a gente reavivar na nossa mente, no nosso coração, essa nossa fé. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem confusão, sem um atrapalhar o outro, sem um ser um Deus distinto do outro, é o mesmo Deus em 3 pessoas. O que falar da igreja nesse tempo de tanta confusão quanto à sua identidade? Poderíamos começar dizendo que o corpo de Cristo é um corpo espiritual, é um lugar de um Pentecostes contínuo, ou seja, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é um lugar onde o Espírito Santo sempre vai estar revelando algo a cada um de nós. Quando nós meditamos na palavra, é muito interessante a experiência, né? Alguém nos procura e fala assim, olha, hoje a palavra falou para mim. Já houve experiência de eu perguntar para a pessoa, você pode ser mais específico, o que você estava necessitando, o que você estava precisando quando você ouviu essa palavra? E a pessoa narrou, amados, eu não havia nem imaginado nada a respeito daquele tipo de assunto. Agora, como que a palavra falou para ele exatamente daquele jeito? E se você perguntasse para outro que também sentiu a mesma experiência, ele ia dizer de uma outra necessidade que ele tinha, e que a palavra, então nós temos o poder de quem? Do pregador? Não, o poder da palavra, aplicada pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos descansar nisso. Agora, quando a nossa parte qual é? É ouvir, né? A nossa parte é estar aqui, a nossa parte é pedir a Deus que nos prepare, é pedir a Deus que nós estejamos aqui, não apenas de corpo presente, mas estejamos inteiros aqui, ou seja, sintonizados, né? Abertos à palavra do Espírito, que é revelada a cada um de nós. Nós não gostamos muito dessa palavra revelação, mas o que a Bíblia traz para nós é revelação do amor de Deus, revelação da vontade de Deus. E nós precisamos experimentar, nós precisamos discernir, nós precisamos entender, para quê? Para praticar. Podemos afirmar que na igreja experimentamos a realidade da misteriosa presença trinitária. Na igreja nós experimentamos isso. Se não estamos experimentando, alguma coisa está faltando. Mas nós vamos experimentar como igreja a presença do Deus Trino, Pai, Criador, Filho, Salvador, Jesus, Espírito Santo, né? Regenerador. Espírito Santo que nos sustenta, que nos orienta, que fala através de nós. À medida que nos aproximamos de Deus em contrição e uns dos outros em comunhão fraternal, participamos dessa dimensão divinitária, que é um para o outro em amor. Qual é a maior marca da igreja? Nós colocamos no coletivo. É o amor. Quem que nos capacita a viver esse amor? A presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amados, naturalmente nós não vamos amar uns aos outros. Naturalmente nós fazemos acepção de pessoas. Naturalmente nós sentimos diferenças entre uns e outros. Através do Espírito Santo nós experimentamos o milagre pelo qual Jesus orou na sua oração sacerdotal. Jesus ora na oração sacerdotal pelos discípulos e pela igreja que haveria de crer nele através da palavra, para que eles fossem o quê? Vivessem em unidade. Mas
nós precisamos ser um corpo aqui. Eu acho que nessa experiência do sepultamento que nós vivemos nessa semana, nós experimentamos um pouco dessa realidade do corpo. Quando? Quando nós choramos juntos. Quando nós choramos juntos. Quando nós somos capazes de nos unir ali, sabe, naquele propósito. Que coisa linda. Aquilo que se abateu, né? Aquela tristeza que tomou conta do coração das irmãs, da família, tomou conta do coração da igreja. Nós passamos a sentir como se fosse, sabe, parece que ela era minha irmã mesmo, parece que ela era da minha família mesmo. É isso que Jesus faz, é isso que o Espírito Santo faz. Ele quer fazer isso conosco, não apenas nesse momento. O que a palavra fala? Alegrai-vos, né? E chorai. Então, na alegria, né? Nas festividades, né? Quando nós temos uma festa aqui na igreja, que gostoso! Nós somos um corpo alegre, um corpo vibrante, um corpo feliz. E quando nós passamos por esse momento de perda, de separação, um corpo que chora junto. Mas, amados, naquela experiência e nessa experiência, o Espírito Santo de Deus está nos unindo para nos tornar o quê? Verdadeiramente família do Senhor, verdadeiramente corpo de Cristo. Somos, portanto, incluídos na pessoa da Trindade. O Pai é o Deus invisível, inacessível, está além da nossa capacidade humana de conhecer. Ele, entretanto, revela-se por intermédio do Filho, o Deus encarnado que vem ao nosso encontro para nos salvar da condenação do pecado. O Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho desce sobre nós e nos capacita a chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Paizinho, com intimidade. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai verdadeiro. Portanto, amados, participar da igreja é participar da Trindade. E eu vou caminhar para o encerramento. Na igreja nós descobrimos que somos um com Deus e com os outros, uma unidade. Toda a lei de Deus se cumpre no relacionamento, nos vínculos de afeto, intimidade entre nós, Deus e os irmãos. Essa doutrina toda, para demonstrar que nós cremos, nós precisamos experimentá-la na nossa vivência. Nós somos um só corpo em Cristo. Ao entrar em comunhão com o Pai, na solitude da vida devocional, é possível encontrar a fonte, a origem de toda comunhão. Resta caminhar em direção ao outro para juntos nos incentivarmos na fé, na esperança e no amor. Então, que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ensine a ser igreja. Igreja que ama de forma incondicional, respeitando as diferenças, enfatizando principalmente a comunhão fraterna e o serviço desinteressado. Amados, que o Espírito Santo de Deus nos torne cada dia mais parecidos com o corpo de Cristo aqui neste lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Esse cântico é um cântico que normalmente nós não entoamos, nesse momento do culto. Mas ele é uma afirmação da nossa fé. Nós estamos estudando sobre a Trindade. Então nada mais natural do que entoarmos a Deus esse canto agora. Nos colocando em pé, nós vamos cantar glória ao Pai seja dada. Oh,
E ele é muito significativo quando diz assim: amigos, este é o banquete alegre do povo de Deus. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa do Senhor Deus. Segundo Lucas, quando o nosso Senhor ressurreto estava à mesa com seus discípulos, ele tomou o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Esta é a mesa do Senhor, nosso Salvador, que convida os que confiam nele para participar da festa que ele mesmo preparou. Quando nós pensamos na ceia do Senhor, ela traz ao nosso coração, à nossa mente, via de regra, parece que vem alguma coisa triste, né? Por quê? Porque a ceia nos lembra da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E sempre que falamos de morte, parece que há um ar de tristeza, né? Há um ar diferente em nosso meio. E isso faz com que a nossa cerimônia, muitas vezes, ela se limite, né, a uma parte do significado e nos esqueçamos das demais. Amados, esta mesa é do Senhor, e ela traz à nossa memória 3 momentos distintos, né? O momento passado, onde Jesus entregou a sua vida por nós. Nós temos aqui o sangue, né? Nós temos aqui o corpo, né? O corpo, o sangue de Cristo, do qual nos lembramos sim. Mas o que esse corpo e sangue de Cristo trouxeram para nós? Eles trouxeram para nós o perdão, o pagamento, né? O pagamento pleno diante de Deus dos nossos pecados. Então, mas através desse sacrifício, né? E através da vitória de Cristo sobre a morte, ele morreu pelos nossos pecados, mas não permaneceu morto. Ele ressurgiu e hoje ele está vivo no meio da sua igreja. Ele morreu? Sim, ele morreu, mas ele está vivo. E nós precisamos crer como igreja, que nos sentimos às vezes por sermos pequenos, né? Nos sentimos enfraquecidos nesse tempo. O que fazer diante de tanta adversidade? O que fazer diante de um mundo tão hostil? Como viver nesse mundo, no tempo presente, com esse grupo tão pequeno? Mas nos lembremos, amados, esse grupo tão pequeno, ele tem a presença do Cristo vivo aqui. Ele tem a presença do Cristo vivo em nosso meio, em nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Então não há motivo para desânimo, não é? Não há motivo para desconsolo, não há motivo para tristeza. Por quê? Porque o mesmo Cristo que morreu, venceu a morte, está vivo. E essa demonstração dele vivo quer dizer, nós vamos viver eternamente com ele também. E o terceiro momento, é o terceiro que é o momento que aponta para a eternidade, onde vamos participar do banquete celestial na presença do Senhor, na presença do Senhor. Então, amados, se esta mesa, se esses elementos nos falam da morte, nos falam também de vida que venceu a morte, de vida que nos convida à vida eterna. Através de Cristo, através do seu sacrifício, nós resgatamos aquilo que havíamos perdido por causa da morte, graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, a ceia do Senhor deve trazer alegria para o nosso coração. Ao participarmos do pão, ao participarmos do vinho, devemos sentir fortalecidos, revigorados para a continuação da nossa jornada, da nossa caminhada. E o texto de 1 Coríntios, que fala da instituição da ceia, onde Paulo repete o ensino de Jesus, ele fala: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciares a morte do Senhor até que ele venha. Morte do Senhor, que significou vida eterna para cada um de nós. Esta vida eterna nós precisamos anunciar. Vida eterna através do que Cristo fez por nós. Então Jesus, quando instituiu o sacramento para os seus discípulos ali, e por extensão a sua igreja, ele orou consagrando, né, os elementos. Vamos
pedimos a Ele que consagre esses elementos, mas que Ele consagre a minha, a sua, as nossas vidas aqui, para que possamos ser verdadeiramente alimentados aqui, com a presença do Cristo vivo e cheio do Espírito, possamos continuar a nossa caminhada rumo ao banquete celestial, do qual participaremos com Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa vida colocada no altar. Ó Tu que sondas e conheces o mais profundo do nosso coração, dá-nos nesse instante a dignidade para nos assentarmos ao redor da Tua mesa. Ó Pai, lava-nos, purifica-nos, perdoa-nos, Senhor, e aceita-nos, Senhor, ao redor da Tua mesa. Que ao participarmos desse pão e ao participarmos desse vinho, Senhor, nós sejamos verdadeiramente alimentados pela Tua presença, fortalecidos pelo Teu Santo Espírito e desafiados para melhor Te servir. Agora, Pai, toma a minha, toma a vida de cada um dos nossos irmãos aqui nas Tuas mãos e dá-nos a Tua bênção e torna-nos dignos, mais uma vez nós pedimos, desta participação. É o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, distribuiu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu corpo partido por vós. Participai dele todos, fazem isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, toma também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazem isto em memória de mim. E repeti, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor é anunciar a salvação que Ele veio trazer através da sua morte na cruz do Calvário. Essa é a minha, a sua, a nossa missão como igreja. Que Ele nos abençoe nesse instante. Que se ainda temos alguma dificuldade de entendimento, que assim como naquela ceia, Ele se revela, né? Se revela aos discípulos, nesta ceia, Ele se revela a cada um de nós, e saímos daqui fortalecidos, cheios da graça e da misericórdia do Deus vivo. Então convidamos a todos os irmãos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a se irmanarem conosco, participando do sacramento, participando do pão e participando do vinho. Cada irmão irá receber, depois no momento oportuno todos participaremos a uma voz. Pegue o cálice e já passe para o seu momento de oração, de comunhão íntima com o Senhor, e no momento oportuno todos vamos participar juntos.
do meu corpo partido por vós, participai de todos, fazei isto em memória de mim. Como o cálice, nova aliança no meu sangue, bebei de todos, fazei isto em memória de mim. Oremos mais uma vez, Senhor Deus e Pai, que as bênçãos advindas desta participação sejam derramadas em profusão sobre as nossas vidas nesse instante. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar juntos agora. A oração que o Senhor nos ensinou. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Saudemos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor. Caminhando então para o encerramento do nosso culto, nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio renovado que Ele nos concedeu de estarmos juntos, como irmãos na casa do Senhor. Agradecer de modo especial uma irmã que nos visita, Neuza, Neuza, isso. Seja bem-vinda, em nome do Senhor, que possa ter sentido bem conosco aqui. Volte outras vezes, será um prazer recebê-lo. Então, que Deus conceda a todos uma semana abençoada e abençoadora. É o nosso desejo do Senhor. Receber a bênção nesse instante. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das nossas vidas, nossos lares e famílias, e também esteja com o povo de Deus sobre a terra, agora e para sempre. Amém. Amém.
sábado é o dia da entrega das cestas, né, Márcio? E esse mês nós tivemos a inclusão de 5 famílias, né? Depois daquela visita lá em Guarulhos, mais outras famílias chegando aí. Então, nós tivemos o acréscimo de 5 famílias no programa aí de distribuição de cestas básicas. Então, pedir aos irmãos que puderem contribuir. Nós temos aqui projetado, né? O valor de cada cesta básica é R$86. Os irmãos que quiserem doar, acrescentem o 02, né? Então, R$86,02. O tesoureiro da igreja poder identificar aí essa doação. Mas então a mesa diaconal está pedindo para que os irmãos acrescentem aí um pouquinho nas suas doações, porque o número de famílias aí está crescendo e a gente tem visto aí que o país está entrando em crise e cada dia que passa é mais gente pedindo aí auxílio da cesta básica à igreja, né? Então vamos orar por essa missão, por esse trabalho do Ministério de Ação Social, e aqueles que puderem também, além dos seus dízimos, puderem contribuir para essa campanha, também será bem-vindo. E o último aviso é que quinta-feira, reunião de oração às 14h30. Não tem férias. Reunião de oração sem férias de julho, hein? Então, vamos lá no dia do ofício fúnebre aqui da Luísa, na sexta-feira de manhã. O pastor disse que ele agora está ansioso para saber quem Deus levantará para vir à reunião de oração no lugar da Maria Luísa, porque a Maria Luísa nunca faltava. Então, vamos orar. Aqueles que tiverem disposição, quinta-feira, 14h30, estaremos aqui reunidos, se Deus permitir. Uma boa semana para todos. Vamos todos na paz do Senhor.